Boa noite a todo pessoal, a todos, a paz de Cristo. Quero pedir permissão a você para entrar no seu lar através desta live que estamos transmitindo a palavra, os louvores. Quero desde já cumprimentar você, dando a você boas-vindas e contando com a sua presença para recebermos uma palavra de Deus nesta noite. Eu quero convidar você que pode estar portando uma Bíblia, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19, trata de um assunto, um episódio que parece ser muito oportuno para esse momento. Evangelho que leva o nome de Lucas, capítulo 19, trata da história de Zaqueu. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E desejava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a um sicômoro, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Eu quero usar o tempo que me foi confiado aqui, com muita precisão e muita sabedoria, da parte de Deus, do seu Espírito, para levar até você uma palavra que durante muito tempo, quando eu tive meus primeiros contatos com essa palavra, eu fui induzido a entender que essa palavra era só para o não crente, aquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Até porque o desfecho da história é Zaqueu entregando a sua vida para Jesus. Mas com o passar do tempo, com a nossa vivência na casa do Senhor, na presença dEle, nós percebemos que essa história também pode ser aplicada a nossas vidas. E aqui que eu chamo a sua atenção, porque eu quero falar 4 coisas no desenrolar dessa história chama a nossa atenção. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era ministro da economia, colocado por Roma nessa época. Zaqueu não é qualquer pessoa da sua comunidade. Zaqueu é um homem portador de uma deficiência e que rompeu e superou na sua vida. E todo mundo que é portador de um limite que supera, ele chama a atenção da família, da sociedade, da comunidade. Essa era a história resumida de Zaqueu. Zaqueu tinha um amigo que trabalhava com ele, para o Império Romano, chamado Levi. E esse amigo de Zaqueu, ele deixa de trabalhar, deixa de prestar serviço para Roma, para entregar a vida para Jesus e servir Jesus. Torna-se um discípulo. Isso vai fazer com que Zaqueu pare para analisar o que faz um homem deixar a sua postura, o seu patamar, a sua cadeira de um bom salário, de ser aclamado pela política, que é o império na época, para simplesmente seguir um homem, do qual humanamente, terrenamente, esse homem ainda não havia oferecido nada para o seu discípulo. Isso vai fazer com que Zaqueu desenvolve uma curiosidade para conhecer quem é esse tal de Jesus, que fez com que Levi, seu amigo, fosse convencido de deixar a sua profissão, a sua função de cobrador junto com Zaqueu, para então seguir Jesus. E a primeira coisa que eu destaquei para me compartilhar com você está no versículo 3. E desejava ver Jesus. Nos 4 cantos da terra hoje,
independente de crenças, de ideologias, de valores, independente de religião, a humanidade não fala outra coisa a não ser em pedir socorro a Deus, a não ser usar o nome de Deus. É interessante que a vida que Levi demonstra na sociedade de mudança fez com que Zaqueu desejasse ver Jesus. E aí eu aplico essa palavra à sua vida que está nos acompanhando do outro lado. É que precisa haver uma intenção do coração, precisa haver um desejo, precisa haver um querer, para você encontrar com Ele, encontrar com a solução, com a salvação, com a cura. O versículo 3 diz que Zaqueu desejava. E o desejo é um atributo da alma do homem. Não bastante a curiosidade que Zaqueu desenvolveu por conta do seu amigo deixar o império para seguir Jesus, Zaqueu está vivendo uma situação que nem ele mais suportava ficar dentro da sua casa. A história extra bíblica traz detalhes sobre a vida de Zaqueu, que quando Zaqueu ouviu dizer que Jesus ia passar, ele não esperou para ver se Jesus ia passar na sua casa, ele foi ao encontro, saiu para a rua, e quando ele percebeu que a sua limitação ia impedir de Jesus vê-lo, porque na verdade isso é a mentalidade de Zaqueu, que para que possamos ser contemplados por ele, independe da nossa estatura física. Eu fico imaginando Zaqueu, que embora de pequena estatura, mas chamava atenção porque era conhecido e fazia parte do império. Zaqueu desejando ver Jesus, alguém que até então humanamente não havia se revelado na plenitude como Cristo, e ele ter que desconsiderar a sua postura política na época, para poder se humilhar diante daquele que ele entendeu que tinha solução para a vida dele. Eu vi um vídeo hoje, ontem, não sei quando foi gravado, mas certamente foi recente, de uns médicos dado as mãos com outros profissionais dentro de um hospital, orando e clamando. Durante muito tempo, a medicina e os profissionais dessa área, na grande maioria, sempre fizeram caso, ou pouco caso, do nosso Deus. Quando eu olho a medicina dentro dos hospitais, que eles a vida toda pregaram, dizendo que é antiético, que não se mistura religião com fé. Mas quando o meu Deus resolve falar com a terra, a Bíblia diz que a terra treme, se abala e se derrete. Porque quem vai falar é o Criador da terra. E quem vai passar diante de Zaqueu agora é o Deus encarnado. É aquele que na eternidade era verbo. E quando ele toma a forma que ele vai passar, Zaqueu está sabendo. Porque a forma de Jesus corria na frente dele. E a segunda coisa que eu destaco está no versículo 4. Que ele correu adiante, subiu numa árvore que não era fácil. Eu queria que você imaginasse alguém de muita fama da nossa época, de hoje, um artista, um político, alguém muito conhecido, que entendesse que para ver Jesus precisaria fazer um sacrifício e vencer obstáculos. Foi o que Zaqueu fez. Ele desconsiderou toda a sua postura, toda a sua fama, a sua credibilidade, toda a mídia que ele havia conquistado na época, só em troco de ver Jesus, porque até então Zaqueu está achando que ele vai ver Jesus, vai matar a curiosidade para saber quem é Jesus e vai ficar por isso mesmo. Ele só queria ver. Ele certamente pensou, eu vou ver, ele vai passar, eu vou matar a curiosidade, se ele é moreno, se ele é alto, se é gordo, se é magro, eu só quero ver. Mas Jesus havia dito na sua palavra que tudo que ele fala é o Pai que manda ele falar. E ele disse assim, a palavra que eu vos falo são palavras do meu Pai. E as minhas palavras são espírito e vida. Eu não falo de mim mesmo. João registra isso. E Paulo vai dizer que em Cristo habitava a plenitude do Pai. Ou seja, quando Jesus está passando, o Pai está falando assim com ele, olha para cima agora, daqui a uns 3, 4 passos, tu olha para cima e tem um homem lá, chama ele de Zaqueu, porque o nome dele é Zaqueu, e manda ele descer.
Na cabeça de Zaqueu, ele só queria ver. E Jesus queria salvar. Terceira coisa, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Eu quero que você que está na sua casa tenha conhecimento de uma coisa, que há pressa de Deus para curar a terra. Há pressa de Deus para salvar a terra. Há pressa de Deus para cumprir uma promessa na minha e na sua vida. Há pressa de Deus para agir. Deus tem pressa. A Bíblia, quando narra a parábola do filho pródigo, no capítulo 15, alguns capítulos que antecedem esse que eu estou lendo, 19. Quando o filho volta para casa, o pai vira para o servo e diz assim: vai lá e pega o animal para matar, pega a roupa, pega anel e pega a sandália e traz depressa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, ele tem pressa em salvar. O passo lento é sempre nosso em direção à salvação, mas ele tem pressa. Aí no versículo 5 ele diz assim: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu venho pousar na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Isso aqui é muito lindo, porque a terceira coisa é o quê? É que Zaqueu recebe o convite. Existe uma coisa muito desonrosa no costume judaico, que é você rejeitar um convite. Existe uma coisa que é muito desonrosa. Aliás, esse é um dos conceitos mais amplos para eles sobre honra, que é o quê? É presença. Quando eu recebi o convite para estar aqui, eu me senti muito honroso. Eu disse: eu tenho que estar, porque você precisa honrar os convites. Embora você é um só, se você já tem um outro compromisso, você avisa, não tem problema, refaz. Mas não atender um convite é desonroso. Quando Zaqueu olha para baixo, que ele vê nada mais, nada menos, gente, do que Jesus dizendo assim: eu vou entrar na sua casa. Eu penso que é possível Zaqueu ter duvidado. É possível que num lapso de memória ele pode ter duvidado, porque o povo começou a murmurar, falando assim: ele vai se hospedar na casa de um pecador. E talvez você está pensando exatamente isso, pastor, mas você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu faço, você não sabe o que eu já cometi. Ele não vai entrar na minha casa nunca, nunca Jesus vai entrar na minha vida. Mas ele é tão maravilhoso, que Jesus disse que ele veio para os doentes, para os pobres, para os necessitados, para os pecadores, para os rejeitados, para os maltratados. E aí acontece uma coisa linda agora. Acontece uma coisa linda. É que Zaqueu experimentou a alegria da salvação. Escuta isso. No Evangelho de João, Jesus fala uma palavra que João registra fora do sério. Jesus fala uma palavra e João registra o seguinte, dizendo assim: aquele que caminhar comigo, que aceitar o meu convite, vai receber uma alegria que nunca vai ser tirada. Que nunca vai ser tirada. Olha que coisa interessante, gente. Versículo 9. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Essa expressão veio salvação a esta casa deixa claro que a intenção de Jesus não era só Zaqueu. Porque se fosse só Zaqueu, ele salvaria Zaqueu em cima da árvore, não precisava mandar descer. Se fosse só Zaqueu, ele dizia assim: desce que eu vou te salvar aqui no pé dessa árvore. Se fosse só Zaqueu, ele salvaria lá da onde Zaqueu estava. Ele disse assim: entra, Zaqueu. Porque a salvação não veio só para você, veio para sua casa. Veio para a família. Que coisa linda, Jesus preocupado com a casa, com a família. Jesus preocupado com o pai, com a mãe, com os filhos, com os familiares. E essa é a minha oração final para você nessa noite. Deus está preocupado com a sua casa. A salvação não é só para mim, a salvação é para a sua casa. A salvação não é só para você, a salvação é para a sua casa. A salvação não é: mas eu tenho a minha mãe ora, a minha avó vai à igreja, pastor. O meu irmão é crente. A intenção de Deus é salvar a sua casa. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte, que é desejo de Deus que todos os homens se salvem.
Guarde essa palavra no seu coração. Guarda ela na sua mente. E pense nisso. Há um desejo de Deus de salvar a tua casa. Diga isso, há um desejo de Deus de salvar a minha casa. Não desista nunca da sua família. Nunca, nunca. Se você tiver um ente querido, um primo ainda que 3º, 4º grau distante, nunca deixa de orar pela tua família. Porque há uma intenção de Deus de salvar a tua casa. Glória a Jesus. Amém.